Oi, voltei. Hoje eu vim falar pra vocês como é que foi a minha experiência de viajar para 4 países, ganhando um salário de um pouco mais de R$ 2.000, sendo CLT, em 2024. Gente, foi uma aventura e tanto. E eu resolvi trazer esse tema aqui porque eu percebo que muitas pessoas se travam na hora de tirar algum sonho do papel, sabe? É como se aquilo fosse impossível, sabe? Em alguns níveis de dificuldade, todo mundo se trava um pouco, sabe? Até eu, por que não, né? Eu tava pagando aluguel, morando com as minhas irmãs, trabalhando como secretária escolar, ganhando um salário de um pouco mais de R$ 2.000. E eu tinha acabado de me separar, sabe? Eu tava há 11 anos num relacionamento e eu nunca tinha ido viajar pra fora do país. Então foi a hora que eu pensei, eu acho que agora é a minha vez. E é algo que eu sempre quis fazer. Só que quando tu tá dentro de um relacionamento, tu não pensa só em ti, né? Tu não pensa só nos teus planos e nos teus sonhos. E às vezes não é o sonho da outra pessoa participar de uma viagem, de alguma coisa que demande mais tempo, que demande mais dinheiro também, né? Por que não dizer dinheiro? E às vezes a pessoa tem outros sonhos, outros planos e vocês lá na frente só vão se dar conta que vocês não são compatíveis nisso. Mas é claro que isso é um outro tema. E é um tema até que eu quero trazer aqui, porque tem coisas que a gente não faz por medo de desagradar. Como perguntas no início da relação. A gente tá ali, tá apaixonado, tá vivendo uma coisa nova e acaba que a gente só quer agradar a outra pessoa e do mesmo modo ela quer nos agradar. Então a gente acaba deixando perguntas importantes talvez para depois, sabe? Mas como eu disse, isso é um outro tema que eu também quero trazer aqui. E hoje o tema vai ser essa viagem maravilhosa que eu fiz. Conheci pessoas muito queridas, maravilhosas, que nós temos amizade até hoje. E foi assim, foi em 2024, tá? Como eu falei, eu tinha acabado de me separar em 2023. E eu decidi que eu ia fazer uma coisa diferente, que eu nunca fiz, que eu sempre quis fazer, que ia me trazer novas perspectivas, sabe? Que ia me ampliar os horizontes, porque quando tu é muito acostumado, quando tu nasce no interior, tu é muito acostumado com a comunidade, sabe? Com aquele grupinho de sempre. Então tu acaba sempre fazendo as mesmas coisas, indo para os mesmos lugares, vendo até as mesmas pessoas, se a cidade for pequena, que nem era o meu caso. E aí, como eu tava tanto tempo incluído nessa comunidade pequena, eu pensei, não, agora eu vou fazer algo grande, né, que eu sempre quis fazer. E escolhi então viajar. E como que eu fiz isso? Eu escolhi uma agência que vendia pacotes de expedição, né? Essas expedições elas duram mais dias porque elas passam por muitos lugares. E eu escolhi uma expedição, como eu estava morando no Rio Grande do Sul, eu escolhi uma agência de Porto Alegre, tá? Que estava fazendo expedição para 4 países. E esses países eram Chile, Argentina, Bolívia e Peru, com foco total em Machu Picchu. Essa viagem, na verdade, ela aconteceu em janeiro de 2025. 2024 foi o ano que eu decidi fazê-la. Então, o que, que eu fiz? Eu escolhi um pacote de viagens, tá? Por essa agência, que chama Trip da Gurizada. E escolhi um pacote de viagem que com certeza não ia caber no meu orçamento, mas que você pode pagar gradualmente, né? A maior parte dela ou toda ela. Então, essa viagem, só o custo da viagem, ela custou R$ 5.000. O que, que eu fiz? Eu fui pagando gradualmente R$ 500 por mês, até terminar de pagar. Claro que quando eu escolhi esse pacote de viagem, antes de embarcar, você já tinha que estar com a viagem toda paga. Então, quando a gente embarcou em janeiro, eu ainda não tinha ela toda paga, porque se eu não me engano, eu comecei a pagar na metade do ano, sabe? Então, quando a gente embarcou, eu comecei, ou desculpa, antes da gente embarcar eu comecei, e quando a gente embarcou eu terminei, se faltava 2 de 500 ou 3, eu paguei tudo de vez daí, né? Porque não podia deixar para depois. Claro, essas últimas 2 ou 3 eu ainda fiz no cartão de crédito. Olha como são as coisas. Às vezes a gente quer tanto fazer uma coisa e se trava e diz, eu não posso, não consigo. Mas, às vezes a gente só precisa de coragem, um pouco de loucura, gente. Sério. Se você não tem muita conta, se você não tem
Que nem no meu caso, eu não tenho filhos, eu pagava um aluguel relativamente muito baixo. Eu gastava um pouco com as contas básicas da casa, água, luz, comida. Mas, gente, sobra dinheiro se você souber fazer a gestão do que você ganha, sabe? E usar cartão de crédito é muito mais comum do que parece, tá? Não é você que é pobre que usa, todo mundo usa. E no Brasil atual, digamos que a maioria dos brasileiros estão sim apelando para cartão de crédito, para empréstimos, mas aí é outra questão, tá? A brasileira é muito endividado, né? Nossa política não anda muito bem, a gente sabe como é que tá essas coisas. E eu não me arrependo de ter feito isso. Em nenhum momento eu me arrependi, porque fora o pacote da viagem de 5K, também tinha uns passeios que se pagava por fora, tá? E essa parte sim, você vai ter que estar preparado um pouquinho mais, tá? Porque o passeio para Machu Picchu, só o passeio para Machu Picchu, que era em dólar, convertendo ali dava R$ 2.000, tá? Só o passeio para Machu Picchu. E junto com os outros passeios que haviam, eu acho que dava mais ou menos mais 5K, tá? Então, só que essa parte do passeio era relativo, né? Se você quisesse viajar e pagar 3 passeios, você tem essa opção. Só que daí você vai ter que dar um jeito de se divertir lá de outras maneiras, certo? O que eu não acho ruim, gente. Viajar é maravilhoso. Experimentem. Se vocês nunca foram, experimentem. Vocês vão ver que existem outras coisas, que existem outras possibilidades, que existem outras culturas, que existem pessoas boas em todas as partes do mundo. E vocês fazem amizades também. Eu tenho 3, 4 amigas que eu fiz ali que são maravilhosas, como eu falei, a gente tem contato até hoje. E, enfim, eu paguei a viagem e fui pagando os passeios também, sabe? Ah, surgiu um passeio aqui, ele vai custar mais ou menos R$ 300. Entrava uma grana, eu pagava. Eu comecei a fazer dinheiro extra também, tá? Isso é muito bom. Pra quem quer viajar, pra quem quer tirar um plano no papel, faça dinheiro extra, porque isso ajuda muito. Eu comecei a trabalhar no bar, lavava copos, às vezes fazia drinks, se necessário, né? Mas, gente, dinheiro extra te ajuda, te impulsiona. Eu também vendia joias, tá? Vendia semi-joias. E na época eu até levei um calote, mas deu um dinheiro assim que razoável que dava pra incrementar nesse meu plano. Gente, agora lembrei, até faxina eu fiz. E como eu sou uma exímia dona de casa, que eu adoro cozinhar, adoro limpar a casa, adoro manter as coisas limpas, eu fiz faxina também, tá? Fiz faxina, fiz 2 ou 3 faxinas, se eu não me engano. Cobrei 50, R$ 100, agora não me lembro. E, gente, tudo me ajudou. E quando eu fui pra essa viagem, quando tu chegava nos lugares, eu vou deixar uma foto aqui depois pra vocês verem. Quando tu chegava nos lugares, tu via que às vezes era cansativo, porque em muitos dos passeios tu tem que levantar muito cedo, subir montanhas muito íngremes, mas pra quem quer viver, gente, pra quem quer viver a vida sempre vale a pena, tá? Perrengue vem pra te ensinar, vem pra te moldar, vem pra te mostrar que tudo é uma escadinha, sabe? Você vai subindo os degraus da vida, vai passando por cada fase e vai adquirindo conhecimento, força, coragem, capacidade. E tudo que você precisa é apenas querer, sabe? Então, não diga que é difícil, sabe? Porque não é difícil, não é tão difícil quanto parece. Às vezes é a cabeça da gente, é a mentalidade que tá travada, que a gente não acredita na gente mesmo, sabe? E daí a gente acha que não vai dar certo. Mas vai dar, gente. É só se programar, é só fazer com que as coisas aconteçam, realmente querer, sabe? Não entender muito do como vai ser. O como vai ser, você vai dar um jeito. Você precisa entender o porquê, sabe? Por que eu vou fazer isso? Por que eu quero isso? E dá certo, gente, tá? Então, essa é a minha experiência que eu quis contar hoje pra vocês. Acordei, tava vendo aqui umas coisas e pensei, eu preciso contar isso, porque isso é muito bom, sabe? Eu já pretendo fazer uma outra viagem, só que dessa vez pra Europa. Essa vai demandar um pouquinho mais, porque eu acabei de mudar de estado, mas eu não vou deixar de fazer, tá? E eu quero documentar tudo aqui pra vocês também. Então era isso. Se inscreve, deixa o like